Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho da multiplicação de polinômios, né? E aqui eu coloquei uma situação, que é uma situação que tem lá na apostila de vocês, que diz assim, ó. No ano de 2005, aconteceu uma competição nacional, a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática, nas escolas públicas, que teve grande participação, além de um grande incentivo em prêmios. Uma das questões da OBMEP pedia a área da região cinza da figura abaixo, na qual há 2 quadrados, tá? Então, aqui, ó, nós podemos ver que nós temos 2 quadrados, né? Um quadrado maior aqui fora e um quadrado pequenininho aqui dentro, certo? A solução dessa equação, ela envolve um assunto que nós vamos estudar agora, que é a multiplicação de polinômios, tá? Então, para a gente resolver esse exercício, podemos calcular a área, por exemplo, do quadrado branco. Ó, se esse lado aqui do quadrado branco mede A, esse lado aqui, ó, também mede A. Opa, que coisa feia que eu fiz ali, certo? E a área do quadrado é lado vezes lado, então A vezes A ao quadrado, né? Então, ó, a área do quadrado é o lado vezes lado, um lado é A, o outro lado é A. Então, a área do quadrado é A vezes A, que é A ao quadrado, tá bom? Bom, esse resultado aqui, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, nós também podemos encontrar multiplicando os lados do quadrado aqui, a soma do quadrado grande, os lados do quadrado maior aqui. Então, se eu tiver esse lado desse quadrado, que é A mais B, vezes esse lado aqui, que também é A mais B, então eu posso resolver A mais B, que é o lado aqui do quadrado, vezes o outro lado, para eu encontrar a área, tá? Eu faço o lado vezes o lado, que é A mais B também. E resolvendo essa multiplicação, nós chegamos nesse resultado. Então, vamos resolver? Vou resolver aqui nesse cantinho aqui que tá melhor. A mais B vezes A mais B. Então, como fazemos? Ó, multiplicamos A vezes o A, que é A ao quadrado. A vezes o B, que é A vezes B, que é AB. Né? Quando os termos são diferentes aqui, nós só deixamos indicados o A e o B. Mas, agora aqui eu tenho B vezes o A. Multipliquei o A vezes os 2 desse lado, agora eu vou multiplicar o B vezes os 2 aqui também. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Então, só para ficar na ordem alfabética, eu vou colocar o A primeiro. A vezes B. E B vezes o outro B aqui. B vezes B é B ao quadrado. Agora, aqui nós temos a nossa expressão algébrica e eu posso juntar os semelhantes, que é o AB mais o AB. E AB mais AB são 2 ABs, ó, tem um AB mais outro AB, 2 ABs. Então, eu vou ficar com A ao quadrado mais 2 ABs mais o B ao quadrado. Então, virou novamente o meu trinômio quadrado perfeito. Então, quando eu tenho essa multiplicação, ó, da soma, de uma soma aqui por outra soma aqui, eu vou usar a propriedade distributiva, multiplicar o primeiro termo aqui por todo mundo, depois multiplicar o segundo termo por todo mundo também, tá bom? Depois eu junto os semelhantes e terminei o exercício. Vamos ver, então, mais alguns exemplos? Olha só. A mais 4 vezes A mais 4. O que eu vou fazer, ó? A vezes o A, que dá A ao quadrado. Agora, A vezes o 4. Então, A vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes A, que são 4 As. Agora, eu vou multiplicar esse 4 aqui, ó, pelo A e depois pelo 4, tá bom? E aí vai ficar assim, ó, 4 vezes A, 4A, e 4 vezes 4, 16.
que é a mesma coisa que 4A ao quadrado. E agora, somando os semelhantes. Quem são semelhantes? Ó, 4A e 4A. Então, vai ficar A ao quadrado. 4A mais 4A são 8As, mais o 16. Agora aqui, ó, B vezes C e B vezes menos 2. B vezes C é BC, eles não são semelhantes, então não pode ficar ninguém ao quadrado aqui. B vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes B, que é menos 2Bs. 7 agora vezes C. 7 vezes C são 7Cs. E 7 vezes o menos 2, 7 vezes o menos 2, olha lá, sinais diferentes fica negativo. Tem que prestar atenção no sinal, né? E 7 vezes 2 são 14. Tem alguém semelhante aqui? Olha lá. Não tenho nenhum termo semelhante, então não vou somar ninguém e a minha expressão acaba aqui, ó. Agora, um exemplo aqui quando a gente tem a potência, x mais y elevado ao quadrado. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, a gente tem x mais y vezes x mais y. Então, x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. E o jeito de resolver, do jeito que estávamos resolvendo até agora, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. Então, é xy novamente. E y vezes y ao quadrado. Agora, quem que a gente tem de semelhante? Ó, xy e outro xy. Copio o x ao quadrado. Um xy mais outro xy são 2xy. Mais o y ao quadrado. E aí, acabou, ó. Novamente, nós temos um trinômio com 3 termos. Certo? Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. E aí, olha só. Aqui, nós temos alguns nomes para aprender, então, ó. Em álgebras, nós temos nomes especiais para as expressões que indicam a soma algébrica de um ou de mais termos. Então, monômios é quando a expressão algébrica tem só um termo. Por exemplo, 3x² à sétima. Binômio, quando a expressão algébrica tem 2 termos, ó. 49z é um termo, menos 5y é outro termo. 2 termos é um binômio. No caso da expressão com 3 termos, como nós vimos anteriormente, 3x ao quadrado menos 6y mais 32, ó, 1, 2, 3 termos, nós temos um trinômio. Polinômio, o prefixo poli significa muitos. Então, polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Aí, nós temos um polinômio, tá bom? Bom, então... Aqui nós já sabemos que é A ao quadrado, e como esse lado maior é A mais B, então, se daqui até aqui mede A, esse pedacinho aqui mede B. Como é um quadrado, esse pedacinho aqui também mede B, certo? Aqui, ó, esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse, que é o lado A. Então, aqui em cima mede A, esse pedacinho do mesmo tamanho que esse mede B. E assim, nós temos a medida de todos os lados dessas figuras. Aí nós temos um retângulo aqui, um quadradinho aqui, um outro retângulo aqui. E aí, para eu encontrar a área da parte cinza aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho esse retângulo aqui em cima, e a área dele é a base vezes a altura é A altura é B, então eu tenho A vezes B. Então, vou escrever aqui dentro, ó, A vezes B. Esse daqui a gente já sabe que é A ao quadrado, que a gente já fez ali em cima, né, ó. A vezes A é A ao quadrado. Nós somamos os expoentes aqui, ó, um daqui mais um daqui, 2. Por isso que fica A ao quadrado. Aqui eu tenho B vezes B, B vezes B é B ao quadrado.
E nesse retângulo aqui, ó, a área do retângulo é base vezes altura novamente. O que eu tenho? A vezes B novamente. Então, aqui eu também tenho AB. Se eu quiser saber a área do quadrado todo, então eu vou somar todos esses resultados aqui de dentro. Então, eu vou ter esse quadrado maior, que é A ao quadrado, mais esses dois retângulos que medem AB, então é AB, mais o outro retângulo que também é AB, e mais esse quadradinho aqui em cima que é B ao quadrado. E aí, pelo que a gente já aprendeu, o AB e o AB são semelhantes, eu posso juntar, certo? Então, vou somar. Vou escrever A ao quadrado mais AB mais outro AB são 2ABs. E mais o B ao quadrado. E aí, ele fica nesse formato aqui, ó. E isso aqui é um polinômio, que tem 3 termos, que nós vamos ver mais pra frente, que quando tem 3 termos, ele chama-se trinômio.